Olá, alunos de termodinâmica, fazer uma videoaula aí desse assunto aqui, ó, mistura de gases ideais. Continuar, na verdade, né, já temos videoaulas aí desse assunto. Continuar esse assunto então. Então a aula de hoje é o seguinte, ó, fazer um exemplo aqui, um exercício resolvido. É o exemplo 12.6 do Shapiro, ok? Lá do Moran Shapiro. O exemplo aqui é sobre mistura de gases ideais, né? Quando eu faço a mistura de gases ideais aqui, fazer um estudo aí uma aplicação da primeira lei e da segunda lei aí para essa questão da mistura de gases ideais, ok? Então eu tenho aqui o seguinte problema, fiz um esquema aqui, como é que é o esquema, né, do desenho. O enunciado é esse aqui, ó, 100 metros cúbicos por minuto de ar seco, porque se tem o ar, a gente chama de ar seco, daqui a pouco a gente vai falar sobre psicometria, né, que é o estudo do ar úmido. O ar seco está isento de umidade, e o ar úmido quando você tem o ar misturado com vapor de água, ok? Então, 100 metros cúbicos por minuto de ar seco a 32 graus Celsius em um bar, mistura-se com oxigênio a 127 graus Celsius em um bar. A mistura final está a 47 graus em um bar, ok? Aí pede o seguinte, achar, ó, a vazão máxima de ar e a vazão máxima de oxigênio. Letra B, as frações molares, né, do oxigênio do ar. E letra C, taxa de produção de entropia em kJ por Kelvin por minuto. Ao invés de ser a entropia, é a taxa de produção, né? É por tempo aqui. O esquema é o seguinte, então eu tenho o ponto 1, onde eu entro com ar seco, a essas condições aqui, né? 32 graus Celsius, 1 bar e 100 metros cúbicos por minuto. A seção 2, onde entra o oxigênio, a 127 graus Celsius e 1 bar, pressão também, e a seção 3, onde sai a mistura aqui, ok? Sai na temperatura de 47 graus Celsius e 1 bar. Então, eu tenho que ver o seguinte, eu tenho a vazão de ar seco, qual é a vazão de oxigênio? O oxigênio vai entrar mais quente, né? Então, ó, entrando a 32 graus, entrando a 127 graus, a saída é 47 graus, porque, claro, essa temperatura tem que ser intermediária entre essa e essa, né? Então, vamos ver aí qual a quantidade de oxigênio que eu preciso para que essa mistura saia com essa temperatura, 47 graus Celsius, ok? Então vamos fazer aí, né? Nesse caso aí, a gente tem uma hipótese a ser adotada aí, que é o seguinte, uma hipótese importante, né? Além daquela usada de regime permanente e tudo mais, é tratar o ar como uma substância pura, né? Vou colocar aqui, ó, hipótese, tratar o ar seco como a gente chama de pseudo substância pura, porque ele não é uma substância pura, né? É como se fosse falsa na substância pura. A gente tem as propriedades do ar aí nas tabelas, então a gente vai dar para desenvolver isso aí, certo? Então vamos lá. Letra A, vazão de ar seco. Letra A vazão de ar seco, né? Esse pincel aqui está começando a falhar. Ver se o outro tá bom. Qual é a vazão de ar seco, então? Eu tenho a vazão em metros cúbicos por minuto, então eu preciso saber qual é a massa específica, né, ou volume específico do ar, para eu poder fazer esse cálculo aí da vazão de ar. Então eu vou usar lá a equação do PV igual a nRT. PV igual a nRT, certo? Gases ideais, a mistura de gases ideais, então essa equação aí é válida. E eu tenho essa equação aqui, o que relaciona a massa molecular, a massa e o número de mol. Isso aqui é em quilograma por
quilomol. Quilograma por quilomol. Onde aqui eu tenho o seguinte, o M é a massa, o N, número de mol, e o M maiúsculo é massa molecular. Alguns chamam de peso molecular, né? Mas segundo as literaturas mais recentes aí, em português, é massa molecular. Então M minúsculo é massa, né? Esse aqui eu já fiz para vocês, né? E esse aqui é quilograma por quilomol. Então, daí eu tenho o seguinte, se eu usar isso aqui, eu posso substituir aqui, então eu posso fazer, ó, PV é igual, ó, dessa equação aqui eu posso isolar o N, então eu posso fazer o seguinte, ó, daqui eu posso fazer N é igual a M minúsculo sobre M maiúsculo, né? E eu substituo aqui, ó, então vai ficar M minúsculo sobre M maiúsculo RT. Aqui, ó, esse aqui eu substituí aqui, certo? Como eu quero a massa específica, então eu vou fazer M sobre V, né? Então vai ficar P M maiúsculo sobre RT. Daí o que sobrou do lado de lá? Sobrou M e o V eu jogo para lá, ok? Só rearranjei ele então, ó. PM sobre RT é igual a M sobre V. Isso aqui é a massa específica, certo? Então, vai ficar o ρ na seção 1, que é do ar, né? Vai ser igual. A pressão é 1 bar, então é 10⁵ Pascal. A massa molecular do ar é 28,97 quilograma por quilomol. O R, que é a constante universal dos gases, 8.314 joule por quilomol Kelvin. E a temperatura aqui é 305 Kelvin, né? Porque é 273 mais 2, 277, mais 30, não, 273 mais 2, 275, mais 30, 305. Então 305 Kelvin. Aí, essa conta aí dá 1,1425 quilograma por metro cúbico, ok? Então é a massa específica do ar. Daí eu calculo então a vazão mássica, né? A vazão mássica vai ser quem? A vazão mássica do ar vai ser... A vazão mássica do ar vai ser ρ, a vazão volumétrica, que vai ser 1,1425 vezes a vazão volumétrica é 100 metro cúbico por minuto. Então esse aqui vai dar 114,25 quilograma por minuto.
Então a vazão de ar está calculada, ok? Agora vamos fazer então a vazão de oxigênio. Qual é a vazão de oxigênio necessária aí? Agora a vazão de oxigênio, né? Vazão de oxigênio. Então como é que eu faço saber a vazão de oxigênio? Eu vou fazer o seguinte. Vamos aplicar aqui a lei da conservação da massa e a primeira lei da termodinâmica. Então é o seguinte, conservação da massa, eu tenho conservação da massa. Como é que fica a lei da conservação da massa? A quantidade de oxigênio, de ar seco que entra aqui é a mesma que sai aqui no ponto 3, né? Esse que entra no ponto 1 é o mesmo que sai no ponto 3. Então vai ficar assim, ó. A massa de ar no ponto 1 é igual a massa de ar no ponto 2. E a massa de oxigênio no ponto 2 é igual a massa de oxigênio no ponto 3. Certo? Então eu tenho aí a conservação da massa aplicada a esse problema. Agora a conservação da energia. Primeira lei. Como é que fica a primeira lei aí? A primeira lei ela é Q menos W, né? E tal. Mas aí o calor é zero, o trabalho também é zero, porque é isolado termicamente, não tem produção de trabalho, não tem nenhuma máquina aí, né? Nenhuma bomba, nem um compressor, nenhuma turbina, nem cedendo, nem produzindo trabalho aí. Então vai ficar, a primeira lei aqui fica o seguinte, ó. A vazão, chamar assim, a vazão de ar vezes a entalpia do ar, a T1, o que entra é igual ao que sai, né? Então isso aqui está entrando. Aqui vai entrar a vazão de oxigênio, H do oxigênio, a T2, vai ser igual. Quem sai aqui? Aqui eu coloquei os fluidos aqui, né? Que é ar seco. Então isso aqui eu tenho ar seco mais O2 saindo aqui, né? É uma mistura aí. Está misturando os dois gases. Então aqui vai ficar M de ar, a vazão de ar, H do ar, só que agora na temperatura T3, mais a vazão do oxigênio, H do oxigênio na temperatura T3, ok? Então, a primeira lei fica assim, ok? Bom, as entalpias, eu tenho as temperaturas aqui, né? Se eu tenho as temperaturas, então posso pegar lá nas tabelas essas entalpias aí. O que eu preciso fazer? Então, minha única incógnita aí nessa equação vai ser a vazão máxima de oxigênio. Então, vai ser o seguinte, ó. A vazão máxima de oxigênio vezes HO a T2 menos, que é esse aqui, né? Menos esse aqui, ó, HO a T3. A vazão, a entalpia do oxigênio a T3 é igual a vazão de ar, aí fica HA a T3 menos essa aqui agora, ó, HA1T1, a entalpia do ar a T1. Com isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entrar nas tabelas, pegar as entalpias e calcular, e com isso eu consigo calcular a vazão do
do oxigênio, que ficaria então assim, ó, vazão do oxigênio vai ser igual a vazão do ar, aqui é a vazão do ar, né? A vazão do ar vezes a entalpia do ar, a T3, menos a entalpia do ar, a T1, dividido pela entalpia do oxigênio, a T2, menos a entalpia do oxigênio, a T3. Bom, e onde eu vou pegar então essas entalpias aí? A entalpia do ar, ela está na tabela A22 e a entalpia do oxigênio está na tabela A23, ok? Só que na tabela A22, a entalpia do ar, ela fornece a entalpia em quilojoule por quilograma, na base massa, né? E a tabela A23, ela fornece a entalpia em base molar, que é quilojoule por quilomol. Aí eu vou ter que fazer uma transformação lá para esse negócio dar certo aí, ok? Então eu tenho o seguinte, ó, da tabela, vamos colocar aqui então, da tabela, vamos ver aqui, ó. Ó, da tabela A22, eu tenho o seguinte, eu tenho a entalpia do ar para T1 igual a 305 Kelvin, eu tenho valor lá como sendo 305,22 kJ por quilograma. E a entalpia do ar, a T3, que é igual a 320 Kelvin, que é essa saída aqui, né? Isso aqui dá 320 Kelvin. Ok? Aí, isso aqui é 320,29. 29 kJ por quilograma. Ok? Aí vamos fazer agora a pegada da tabela A23. E da tabela A23, tabela A23, tudo isso do Moran Shapiro, tá? Nos outros livros também, no Sengel, né, no Von Allen, tem também esses valores aí. Eu só não sei o número da tabela de cabeça, né, porque eu peguei lá do Shapiro, mas tem os valores também. Então eu tenho o H do oxigênio, a T2, que vale 400 Kelvin, que é essa temperatura aqui, ó, 127, né, 127 graus Celsius, vai dar igual a 400 Kelvin. Então, vai ser 11.711 kJ por quilomol. Prestar bastante atenção nessas unidades. Ah, tá. Aqui o seguinte, quando eu escrevo na base molar, usa-se uma barra aqui em cima para poder diferenciar, tá? Então, HO barra AT3, que é 320 Kelvin, né? 320 Kelvin é igual, lá da tabela, 9.325 kJ por quilomol. Então eu tenho aqui as entalpias. Só que eu tenho que transformar isso aqui para a base mássica, né? Para poder, porque aqui é quilojoule por quilograma. Então, se eu quiser transformar isso aí, eu uso a massa molecular do oxigênio. Vai dar o seguinte, ó. HO de
T2 é igual a 11.711 kJ por quilomol, dividido por 32, que é a massa molecular do oxigênio, quilograma por quilomol. Aí corta quilomol com quilomol e fica 365,97. 0,97. Agora sim, quilojoule por quilograma. E a entalpia do oxigênio, a T3, vai ser, agora na base mássica, a entalpia na base mássica, vai ser 9.325 kJ por quilomol, dividido por 32 kg por quilomol. Isso aí vai dar 291,41. 291,41 kJ por quilograma. Bom, fazendo essa transformação aí, então eu posso agora fazer resolver essa equação aqui, ó. Então vai ficar MO, a vazão mássica do oxigênio vai ser igual a vazão mássica do ar, que é 114,25. Deixa eu carregar o pincel aqui que está falhando. Então aqui dá 320. Aí seguindo aqui, né? HA de T3, 320,29. Menos a entalpia do ar de T1. A entalpia do ar de T1 está aqui, ó, 305,22. Agora a entalpia do oxigênio. A T2 está aqui, ó, HO de T2, 365,97. Menos a entalpia do oxigênio de T3. Entalpia de oxigênio de T3, 291,41. Então a vazão de oxigênio aí dá 23,092 quilograma por minuto. Ok? Porque a vazão aqui do ar está em quilograma por minuto. Então, a letra A está resolvida, né? Agora a letra B, as frações molares. As frações molares no ponto 3. As frações molares no ponto 3. Aí o seguinte, para calcular as frações molares tem que saber o número de mol, não é isso? Então para saber o número de mol aqui, eu vou calcular o número de mol de cada um. Então vai ficar o número de mol do ar. O número de mol do ar vai ser igual a vazão de ar, fazer assim, né? Só o ar aqui, a vazão de ar sobre a massa molecular do ar, que vai ser 114,25 dividido por 28,97, que é a massa, aqui é quilograma por minuto e aqui é quilograma por quilomol. Aqui é por tempo, né? Esse aqui não é por tempo, não. Então isso aqui dá 3,9437. 3,9437. O que? Qual a unidade? É quilomol por minuto. E a vazão molar do oxigênio vai ser igual a vazão mássica do oxigênio dividido pela massa molecular do oxigênio, que vai dar
23,092 dividido por 32, não é isso? Aqui é quilograma por quilomol, quilograma por minuto. Isso aí dá 0,72163, 0,72163 quilomol por minuto. Ok? Aí vamos calcular agora a fração molar, não é isso? E aí a fração molar que a gente chama de Y, né? Então vai ficar Y do ar vai ser igual a N do ar sobre N total. Que vai ser N do ar é 3,9437. 3,9437. O N total eu não calculei ainda, né? Então vai ficar N total, mas é só somar ali, é tranquilo. N total é igual a N do ar mais N do oxigênio, número de mol dos dois ali. Então dá 3,9437 mais 0,72 163. Que resulta aí em 4,6653. 4,6653, que é o número que eu coloco aqui, ó, 6653. Então, o Y do ar, quer dizer, a fração molar do ar, né, dá 0,84533. 0,84533. E a fração molar do oxigênio vai ser o número de mol do oxigênio sobre o número de mol total, que vai dar 0,72163 sobre 4,6653. Então o Y do oxigênio, quer dizer, a fração molar do oxigênio, 0,15468. 0,15468. Se você somar esses dois, dá 1, né? Por quê? Porque só tem esses dois componentes, então a soma das frações molares de todos os componentes da mistura tem que dar 1. Então aí está calculado. Agora a letra C, produção de entropia. Produção de entropia. Bom, na mistura de um gás, eu passei aí na aula passada, né? Como é que fica a equação. A equação para a produção de entropia ela é assim, ó. A variação da entropia é igual a S bola de T final menos S bola de T inicial menos R ln da pressão final sobre a pressão inicial. Então essa equação aí para calcular a variação de entropia. Como eu tenho dois componentes, eu tenho que calcular a variação de entropia de cada um deles. Aí eu tenho o seguinte, ó, da tabela A22, eu tenho o seguinte, ó, da tabela A22, eu tenho lá assim, S bola do ar para T3 que vale T3 vale 320 Kelvin. Isso aqui está lá na tabela, o mesmo lugar que vocês pegavam lá aquele valor de VR e PR para fazer aqueles cálculos lá de turbina, né? Turbina a gás e motor de combustão. Então dá um ciclo diesel, ciclo Otto.
1,7690 kJ por quilograma Kelvin. E o S bola de A T1, que é igual a 305 Kelvin, é igual a 1,71 865 kJ por quilograma Kelvin, ok? E da tabela A23, né? Eu tenho o seguinte, ó. O S bola agora é com a barra em cima. Por quê? Porque na tabela 23 a base é molar. Do oxigênio é do O2, tá? Porque lá tem o oxigênio, acho que tem o oxigênio monomolecular também, né? T3 igual a 320 Kelvin. Isso aqui é 207,112. Aí a unidade é kJ por kilomol Kelvin. E o S bola barra de O2 a T2 igual a 400 Kelvin. Igual a 400 Kelvin é 213,765 kJ por kilomol Kelvin. Lá eu precisei de 4 entalpias, né, para fazer o cálculo da primeira lei. Agora da segunda lei eu vou precisar dessas 4 entalpias também. Então deixa eu apagar ali o outro lado. Deixa eu ver se dá para fazer embaixo ali. Aqui dá para aproveitar ainda, o quadro é pequeno, vamos aproveitar esse aqui. Então vai ser o seguinte, ó. A entalpia do ar, vamos ver, a entalpia do ar, ela vai ser a variação da entalpia do ar vai ser igual, seguindo essa equação aqui, tá bom? Vamos seguir, ó, essa equação, que é a segunda lei para gás ideal. Variação de entropia. Então vai ser 1, esse aqui, ó, para a temperatura final. A temperatura final do oxigênio, do ar, né, é T3. Então esse aqui é 1,76. Então 1,7690 menos 1,71 865 menos. Aí, veja bem, esse R aqui, como eu estou trabalhando na base mássica, então esse R não pode ser aquela constante universal dos gases, porque a constante universal dos gases, ela é dada em kJ por kilomol, não é isso? Então eu tenho que transformar ela para a base mássica. Como é que eu transformo ela para a base mássica? É o seguinte, ó. O R do ar é igual a R barra dividido pela massa molecular do ar, que vai ser 8,314 kJ por kilomol Kelvin, dividido por 28,97 quilograma por kilomol. Então o R do ar é igual a 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Agora eu passei, o que eu fiz? Eu passei a constante universal dos gases, que está na base molar, para a base mássica. Então vai ficar 0,287. Aqui tem um porém. Tem um porém aqui. Essa pressão aqui, ó, é pressão parcial.
essa pressão aqui lá, quando eu desenvolvi a equação lá, eu falei para vocês, essa pressão aqui é a pressão parcial dado lá pela lei de Dalton, ok? Deixa eu apagar o outro lado ali. A pressão parcial é o seguinte, ó, vou colocar aqui, pressão parcial, que é dada pela lei de Dalton. Eu já falei nela aí, não é isso? A fração molar, ela é igual a pressão parcial sobre a pressão total. Então, a pressão parcial, ela é igual a YI vezes a pressão total. Então, aqui vai ficar o que então? Aqui vai ficar a pressão, vai ficar Y é a pressão final. Então, quem é a pressão final? A pressão final, a pressão parcial é a pressão, aqui vai ser a pressão do ar em 3, dividido pela pressão do ar em 1, no ponto 1, não é isso? Vamos repetir aqui então. Então vai dar delta S bola do ar vai ser igual. Tudo isso aqui, né, eu vou substituir aqui então, ó. Vou fazer de novo aqui, 1,7690 menos 1,71865 menos 0,287. A pressão do ar no ponto 3, é a pressão parcial do ar, vai ser Y do ar, que é isso aqui, ó. Aliás, eu vou calcular aqui a pressão do ar. Vou fazer detalhadamente, porque isso é novo para vocês, essa questão de pressão parcial, né? A gente já viu um pouco, mas vocês talvez estão se acostumando com isso ainda. A pressão do ar em 3 vai ser igual Y do ar em 3 vezes a pressão total. Quem é a fração molar? Não, se eu fizer isso aqui, vamos fazer isso aqui direto, ó. A pressão do ar em 1. Vamos fazer isso aqui direto, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar. Ó, isso aqui então. Isso aqui então fica. Deixa eu ver o que apaga melhor aquilo ali. Eu bolei ali, deixa eu ver. Pronto aí. Então fica. Aqui vai ficar a pressão total, que é 1 bar, não é isso? Então você corta. Você corta essa aqui. Ó, eu vou cortar essa aqui com essa aqui. Então o que me sobrou ali? Isso porque a pressão é de 1 bar no ponto 3 e a pressão é de 1 bar também no ponto 1, entendeu? Se fosse diferente, teria que calcular. Então esse aqui vai ser Y do ar, que vai ser igual a 0, a gente já calculou aí, a fração molar do 0,84533, 0,84533, que vem para cá, 0,84533. Então delta S bola do ar, fazendo essa conta aí, dá 0, é isso aqui, ó, 0,0964
72. Qual a unidade? Kilojoule por quilograma Kelvin. Então calculamos aí a variação da entropia do ar, não é isso? Agora vamos calcular a variação de entropia do oxigênio. Então eu tenho variação de entropia do oxigênio. Como a minha entropia do oxigênio é dada em base molar, então vou colocar uma barra aqui, ó, que é a base molar do oxigênio. Que é igual, vai ser igual, olha só, vai ser igual a, vamos acompanhar aqui, a entropia na temperatura final, que é essa aqui, né, T3, então vai estar 207, ó, 207,112 menos a entropia na temperatura inicial. A temperatura inicial é essa aqui, ó, 213,765. 213,765 menos. Agora sim, como essa aqui está na base molar, aí eu tenho que usar o R aqui como sendo a constante universal dos gases na base molar, que é 8,314. Ln de quem? Como eu já desenvolvi aqui, não vou desenvolver de novo. Aqui dá só a fração molar do oxigênio, que do oxigênio é 0,15468. Ok? Já desenvolvi em cima, né? Já detalhei aqui, ó, como é que fica essa relação da pressão. Então é isso aí. Então, fazendo as contas, eu vou ter delta S barra O aqui também. Isso aí dá 0,27, não, dá 8,8642, 8,8642 kJ por quilomol Kelvin, ok? Dá isso aí. Agora é o seguinte, eu tenho duas opções aí, tá? Se fosse ao vivo, vocês escolherem, mas aqui está sendo gravado, não tem como vocês escolher. Tem duas opções. Para calcular ele pede a taxa de produção de entropia, não é isso? Aí eu tenho que usar a vazão mássica aqui. Eu posso chegar e usar isso aqui com a vazão. Então o meu resultado, deixa eu destacar aqui, ó, o meu resultado é esse aqui, né? Aqui e aqui. O que eu posso fazer aí, ó? Eu posso usar a vazão molar aqui, ou eu posso transformar isso aqui para a base mássica, né? Então, eu vou transformar isso aqui para a base mássica, tá ok? Eu acho que vai embolar menos aí a cabeça de vocês. Então é o seguinte, ó. Então eu faço delta S do oxigênio, aqui esse O aqui na verdade isso aqui é zero, né? Que vem lá dessa equação aqui, ó, do desenvolvimento dessa equação. E aqui é do oxigênio, do O2 aqui, ó, do O2. Aí, isso aqui vai ser então, vai ser 8,8642 kilojoule por quilomol Kelvin. Eu vou dividir pela massa a massa molecular do oxigênio, que é 32. Eu peguei da tabela lá do Shapiro, a da tabela do Shapiro é 32,01 quilograma por quilomol. Corta quilomol com quilomol, não é isso? E aí fica 0,27701 kJ por quilograma Kelvin. Que esse quilomol aqui, ó,
esse quilomol aqui, corta com esse quilomol. Todos os dois estão no denominador aí, né? Então eu tenho agora a... Deixa eu repetir aqui, destacar. DO2 é igual a 0,27701 kJ por quilograma Kelvin. Agora sim, agora eu posso usar, calcular a entropia, porque eu tenho a variação de entropia de cada um dos componentes, né? De cada um dos componentes, aí já tem. Aí a variação de entropia agora vai ser variação da entropia com ponto em cima e o S maiúsculo, que o S minúsculo é por unidade de massa, né? O S maiúsculo não, é entropia absoluta. Entropia mesmo. Então vai ficar a vazão mássica de ar vezes o ΔS do ar, mais a vazão mássica de oxigênio vezes o ΔS do oxigênio. Isso aí é igual a vazão mássica de oxigênio 114,25. 114,25 vezes a variação de entropia do ar. Eu falei do oxigênio, não, é do ar aqui, né? A vazão mássica do ar é 114,25. A variação de entropia é essa aqui, ó, 0,096472. 0,096472 mais, agora vamos ver, a vazão mássica do oxigênio é 23,092. 23,092. E a variação de entropia do oxigênio é essa aqui, na base mássica, 0,27,701. Então a variação de entropia total é igual a 17,419 kJ por Kelvin por minuto. Então tá aí, ó. O processo ocorre um aumento de entropia, né? O processo de mistura é um processo irreversível. Aí a entropia então aumentou. Então tem uma taxa de aumento de entropia aí de 17,419 kJ por Kelvin por minuto. Ok? Então estamos aí com esse exercício resolvido, ok? Então, ok, por essa aula que acaba, aí vou fazer uma outra videoaula dessa matéria ainda agora é de psicometria, a próxima agora, né? É mistura de gases ideais aplicada a psicometria, próxima aula, ok? Então, até mais aí.